E aí, tranquilo? Ontem eu publiquei a seguinte imagem para aqui e eu queria comentar com vocês. Acho que ele tem uma discussão muito legal e só para a gente reafirmar algumas coisas que eu já disse e a gente repensar. Sim, lá vamos nós conversar sobre negritude, questão de raça, racismo de novo. Se você tem algum amigo que você acha que vai gostar disso, já encaminhe esse story aqui para ele e vamos lá. Hoje vai ser mais um daqueles dias que eu não vou sair aqui falando várias questões com vocês. Eu vou mais abrir campo de diálogo e ouvir as coisas que vocês estão pensando, se vocês estão concordando comigo, se discordam, como que estamos indo. Vocês se lembram que eu estava falando que não é uma questão de identidade, de ataque à identidade, mas de ataque à estrutura? Eu queria ampliar um pouco essa concepção do que é de estrutura. Para quem está acompanhando meus stories aqui, já se ligou. Fruto histórico, condições políticas, condições materiais, organização social, tudo isso já tem a ver com estrutura, mas não só. A discussão sobre a estrutura dentro do sujeito, dentro das pessoas, dentro da psicologia, é gigantesca. E a gente pode chamar de eu, podemos chamar de subjetividade, repertório comportamental, olha, é longo. Já sabendo que a discussão sobre o que é a estrutura dentro das pessoas, e ela pode ter muitos nomes, eu vou correr aqui por uma generalização, uma concepção simplista, tá bom? A sociedade no qual nós vivemos, ela é fruto histórico, como eu já falei, condições políticas e prática de poder. E que nós somos é o encontro dessas duas coisas, as condições já biológicas mais o campo social. E o encontro dessas duas concepções, que a gente pode chamar de alma, de espírito, de biológico, mais o campo social, político, que você quiser dar o nome, o encontro dessas duas coisas nós podemos chamar de subjetividade. E o encontro dessas duas forças, mundo externo e mundo interno, nós chamamos de subjetividade. Essa é uma definição genérica. Se vocês jogarem no Google, é essa definição que o Google vai dar. Resumindo, então, subjetividade são essas condições que possibilitam o sujeito, as pessoas, estarem nas condições que estão, localizadas onde estão, fazendo o que estão fazendo, agindo o que estão agindo. Quando eu chamo a atenção para que a gente possa alterar a estrutura, ou seja, também mudar as condições da nossa subjetividade, significa também agir, olhar de uma outra forma, fazer de um outro jeito, alterar. Eu sei que o que eu acabei de falar é meio localizado dentro da psicologia, tem a ver com filosofia, é meio teórico, mas tudo que eu quero que você entenda é que precisamos alterar a nós mesmos, a nossa forma de olhar para o mundo, o nosso comportamento e a sociedade. E agora eu posso falar um pouco mais sobre aquela imagem que eu acabei de mandar para vocês. A minha pergunta que eu tenho para você é: você achou aquela imagem boa, ruim, problemática? Eu vou botar ela de novo aqui e você diz para mim se você achou ela boa ou ruim. A imagem retrata uma condição de segregação que os negros sofrem, né? Ela faz uma alegoria disso, né? Que nós negros queremos estar à mesa, queremos estar com as pessoas brancas, mas ela nos exclui. Então a solução é que nós, negros, então criamos as nossas próprias condições, que nós criamos a nossa própria mesa, que nós estejamos conosco, então separemos os brancos. E a pergunta que eu tenho para vocês é: isso modifica a estrutura externa e interna sobre o racismo? Isso soluciona a questão do racismo? Eu ainda não vim aqui falar com vocês sobre as questões de raça, negritude, eugenia. A gente vai discutir sobre tudo isso também, mas eu acho que a gente já fez um belo percurso para a gente começar a pensar sobre essa questão da estrutura. Espero que vocês já tenham entendido. As condições externas do mundo, a configuração do externo do mundo, estão impregnadas de racismo, tem resíduo de racismo. E um belo exemplo que eu dei disso da outra vez
foi os pombos, que são um projeto de branqueamento do Brasil. Se você não entendeu por que o pombo é um projeto de branqueamento do Brasil, eu recomendo que você vá aqui no meu perfil e assista os stories anteriores, senão você não vai entender nada que eu vou falar daqui pra frente. E hoje eu tô tentando trazer a concepção para vocês sobre a questão da subjetividade, que também tem a ver com essa história de estrutura, mas que tem a ver também com as condições internas, nossa visão de mundo, nossos ideais, nós. Talvez isso já esteja um pouco óbvio para a maioria de nós, né? O racismo está do lado de fora, mas o racismo também está dentro de nós. É isso que eu tô tentando dizer. Tá bom, Valdenilson, já entendi, mas o que isso tem a ver com a imagem das pessoas segregando? O que isso tem a ver? Como assim? Eu já cheguei aqui a falar com vocês que a raça, o racismo, é uma invenção feita num determinado momento da história para oprimir, escravizar um certo tipo de pessoas. Dizer que é invenção não significa dizer que ele não existe, tá? Muito pelo contrário, ele existe tanto que mata, tá? E o racismo pode estar dentro de nós, até mesmo nós que somos militantes, porque nós acreditamos que existe separação entre nós, que existe um povo puro, uma identidade pura. Com a dimensão da eugenia, o bem-nascido, o puro, o melhor, se instaurou uma subjetividade de separação e de violência nas nossas condições do nosso país, nas nossas dimensões históricas. Os movimentos de negritude vêm para combater esse tipo de segregação nos unindo. Se nós negros estivermos unidos e próximos e nos acolhermos, podemos combater essa violência. E essa primeira concepção de união para cuidarmos das nossas feridas e das violências que nós sofremos, contando as nossas histórias uns para os outros, eu concordo, eu acho ela ótima. Eu discordo de uma outra coisa. O grande problema é nós trazermos a subjetividade da branquitude e colocarmos em nós, assumirmos a subjetividade da branquitude. Aí acho bem problemático. O que eu quero dizer com isso? A subjetividade da branquitude dentro da negritude? Que? Eu vou botar de novo aquela imagem e agora eu quero que vocês olhem de novo com outro olhar. Se lembra aquela história de anagrama político, onde a gente troca os corpos, mas a estrutura é a mesma? Então vamos chamar a mesa de estrutura. E agora faz todo sentido. Trocamos os corpos, mas a mesa é a mesma. Na mesa dos negros tem tudo que tinha na mesa dos brancos. O bolo, os docinhos, o ideal de casal, a estrutura é a mesma. O que aconteceu ali foi que os negros se tornaram os brancos. É isso? E antes que alguém me critique, eu vou reafirmar, eu concordo que os negros devam estar unidos para se acolher, mas ter o mesmo ato de segregação soluciona as questões que herdamos? Como todo e qualquer movimento social, o movimento de negritude também se ramifica, ele se espalha, ele tem suas segmentariedades, ele tem suas divisões. E muitas pessoas discordam da minha visão. Muitas pessoas acreditam que a solução está entre os negros só se relacionarem com eles, entre os negros só namorarem os negros e os negros serem verdadeiramente amigos dos negros. Porque os nossos ideais estão colonizados demais com a branquitude. E a gente incluir esses brancos para se relacionar, botar eles na nossa vida, na verdade é cair na armadilha de uma colonização da nossa mente. Ou seja, amar um branco, namorar com um branco, ter relacionamento com um branco, apoiar um branco, na verdade é legitimar a opressão que não foi ensinada. Então a solução seria a gente cortar esse tipo de vínculo. Esse é um dos modos que a negritude tem a pensar. Não é o único. Existe também uma outra concepção que é voltar
voltar às nossas origens lá da África e a nossa verdadeira identidade, verdadeiramente somos. E aqui eu já estou expondo para você o meu posicionamento dentro do campo da negritude. Não é um que segrega as pessoas brancas e também não é um que retorna às identidades africanas. Eu já sei, já que eu vou levar pau no chat lá no privado, já sei, já que vai ter amiguinhos aí, tudo me criticando, mas esse é meu posicionamento, lide com isso, aprenda a lidar com a diferença, meu amor, aprenda a lidar com a diferença. Esse movimento de separação, de resguarde, não me parece ser a solução do problema do racismo. Me parece que nós precisamos de uma alteração na subjetividade. O racismo não é apenas as condições materiais. O racismo não é apenas aquilo que está internalizado a gente. O racismo não é apenas o xingamento. O racismo é subjetividade. Não dá para apenas combater uma parte do racismo. Precisamos entender quais são as práticas inventadas para que a gente não reitere essas práticas de poder. E aí, você discorda de mim? Você acha que resolver o racismo é voltar a uma verdadeira identidade, uma identidade pura, que é lá a africana? Ou você acha que a gente deve separar as pessoas brancas? Você acha que segregar as pessoas brancas é agir igual a elas? Você acha que a gente deve nos acolhermos e nos ouvirmos e nos resguardarmos entre nós negros para combater o racismo? Todas essas discussões vão ficar em aberto. Eu quero saber também a sua opinião. Arrasta aqui para cima e me mande uma mensagem falando um pouco sobre a sua opinião. Eu também quero saber como que você acha que seriam as melhores formas de combater o racismo. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu falei mais do que eu queria realmente ter falado, mas espero que vocês tenham gostado e que essa coisa da subjetividade tenha ficado um pouco mais claro. Se ainda não ficou claro, me mande uma mensagem falando sobre isso que eu vou tentar explicar melhor. Então, acho que é isso. Me diz aqui o que você achou e é nóis. Abraço! Eu tava me esquecendo das referências. Essa definição de subjetividade tá no Google. Você joga no Google subjetividade e você encontra essa definição que eu usei aqui, tá bom? E os autores que me ajudaram a pensar o que eu estou pensando são esses aqui e essas obras, tá bom? Eu tô deixando tudo escritinho aqui para que vocês possam pesquisar e ler quem tiver curiosidade. Agora sim. Tchau, tchau. Quando a educação não é libertadora, o oprimido sonha em ser opressor. Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Não é contra as pessoas brancas. Eu tenho até uns amigos que são. É contra um sistema chamado branquitude